precisa ser parte de uma igreja para você já olhar desconfiado para pessoas que frequentam esse tipo de religião, né? A gente usa até um termo pejorativo, que é o termo da macumba. Na verdade não existe macumba, né? Macumba é um termo pejorativo para se referir a esses rituais e a essas práticas religiosas, né? Então a gente pensou em fazer uma intervenção numa casa dessas para pôr em prática ou para estimulá-los a pôr em prática o que o artigo 5º da Constituição e os seus devidos incisos garantem às pessoas livre expressão religiosa, né, e inclusive proteção dos seus locais de culto. Coisa, por exemplo, que no Rio de Janeiro a gente vê que constantemente têm sido violados alguns locais desses de culto, né? Inclusive com o apoio da igreja evangélica, alguns pastores. Tem inclusive uma pastora que escreveu um livro chamado Os Traficantes de Cristo, onde ela mostra que em algumas comunidades do Rio de Janeiro, pastores de comunidades incentivam os traficantes a depredarem esses locais de culto e a obrigarem os próprios pais e mães de santos e adeptos a destruírem lá seus altares, lá e seus objetos de culto, né? O que é obviamente uma afronta ao princípio constitucional da liberdade de culto, expressão religiosa e proteção aos locais de culto. A gente enfrentou um grande problema, que é um problema que na época da sociologia a gente já enfrentava quando a gente ia fazer etnografia, pesquisa de campo. Determinados grupos culturais não gostam de receber universitários porque eles se sentem usados pelos estudantes que vão lá, gastam o tempo deles e tal, e eles não se sentem retribuídos de maneira nenhuma. Então a gente bateu em várias portas e aí abriu para nós uma segunda porta que não era a porta do grupo principal, que era esses grupos de matriz africana. Foi um grupo de matriz francesa, foi uma casa espírita Leon Denis, aqui em Araçá. A gente não vai conseguir passar as fotos então, né? Não está dando, né? Enfim, então a gente marcou com eles, a gente foi lá e fez uma roda de conversa e a Maísa vai explicar para a gente como é que foi esse processo, né? Então, a gente foi nessa casa espírita, né? E fomos recebidos pela Célia, né? Ela é presidenta da casa e também é professora. E aí a gente foi sentar para conversar com ela e com os outros integrantes da casa, e nós escutamos várias queixas deles no início, quando eles abriram a casa. Eles falaram que sofriam muitos preconceitos, que as pessoas até não gostavam de passar na mesma calçada que a casa do Centro Espírita, né? E aí nós nos disponibilizamos durante todo o nosso curso de Direito para, caso eles precisem de alguma ajuda e tal, a gente está aí. Aí eu vou ler o artigo que a gente foi levar para eles, que é o artigo 5º da Constituição, que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí o inciso 6º diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aí o inciso 8º diz: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí foi essa nossa experiência nesse centro kardecista. É isso. Eles são muito mais bem instruídos do que os frequentadores, né, das religiões de matriz africana. No entanto, os seus membros também são vítimas de preconceito e não têm o mesmo esclarecimento que os seus líderes. Então, a gente deixou o canal aberto de diálogo. Eles nos convidaram para voltar
e a gente espera poder, talvez em outros semestres, né, tentar, né, bater na porta dos africanos, ver se eles abrem para nós e, ao mesmo tempo, também reconectar com eles, com esses da Casa Espírita Leon Denis, e colocar à disposição aqui o nosso futuro mundo de práticas jurídicas, né, que a gente ouve dizer que vai ser aberto para, de alguma maneira, beneficiar, se eles assim precisarem. Basicamente por isso.